Então eu sou bem empolgado com o Estevão. Mas ele já é mesmo com 18 anos e no primeiro ano dele de Europa, um fenômeno, cara. E se tornou o principal jogador da era Ancelotti, que não é pouca coisa. Com 18 no campo, anos. com 18 anos, Com no 18 campo, anos. no campo. Ele está aproveitando muito bem isso, muito bem. E eu acho que não é nenhum devaneio imaginar que ele pode ser um protagonista da Copa do Mundo. A joia do futebol brasileiro, Estevão, está em destaque tanto na seleção quanto no Chelsea, mostrando talento e personalidade. Rizek e Fernando Praz deram suas opiniões sobre a fase do garoto, elogiando sua evolução e impacto no cenário nacional e internacional. Se liga no que eles falaram sobre esse jovem que promete ser o futuro do nosso futebol. Eu sou bem empolgado com o Estevão. Eu, além de torcer, eu acho que isso é bem plausível, dada a evolução gigante que eu vejo, por exemplo, do ano passado para esse no garoto. E vocês? Eu também. Primeiro, solidariedade à Julinha. Um dos maiores frios que eu passei cobrindo um jogo foi em Lille. O Brasil jogou nesse estádio contra o Japão em 2017, o primeiro jogo da história da seleção com o VAR. O VAR estreou para a seleção brasileira nesse amistoso em novembro de 17. E eu até avisei o Bruno Cassus, que também está lá. Falei, leva agasalho que você vai sofrer. Então, Julinha, um beijo, mas vai melhorar. Eu não sei se gênio... O termo aí eu acho que é o de menos. O termo eu acho que é o de menos, sabe? Porque... e até porque é abstrato, né? Hoje a gente fica... Quem a gente crava que foi um gênio na história do futebol, né? O Pelé, o Messi, não vamos muito além disso, Maradona. Ô, louco, você tá exigente, hein, cara? Não, cara, eu acho que gênio... Pô, o que é gênio na história do futebol? Louco, cara, só Pelé e o que é Maradona? maior do que gênio na história do futebol, assim? Lenda. Pra diferença. Lenda? Lenda. Tá, então Pelé, a gente chegou... Então eu vou botar eles lenda. como lenda. Isso. Né? Mas assim, ainda assim é um grupo muito pequeno de jogadores que a gente pode atribuir esse tipo de... Eu acho que o Estevão já é um craque. Acho que ele vai evoluir. Gênio eu acho que não chegou ainda lá, não. E não sei se vai chegar, mas independentemente de chegar a ser um gênio para todos, não para só alguns... Beckenbauer não foi um gênio, por exemplo? Provavelmente. Cruyff não foi um gênio? Não, foi, você tem Zidane. razão. Você tem razão. Mas ainda assim nós vamos continuar falando de pouquíssimos jogadores na história, né? A gente fala Beckenbauer, Cruyff e Zidane. Quantos estão nessa prateleira desses Ronaldo três? Fenômeno? Ronaldo tá. Mas são Romário. pouquíssimos, não sei. Pouquíssimos, Rizek, pouquíssimos. Então eu não quero botar a pressão de um rótulo, de um adjetivo. Eu acho que o Estevão, a carreira dele vai fluir muitíssimo bem e eu espero que ele chegue ao máximo que ele pode chegar, porque para mim esse é o grande problema dos últimos grandes craques brasileiros. Ele não teve tempo ainda de ser chamado de gênio, né? Assim, ele é um garoto precoce, um garoto promissor, um futuro... Não deu nem tempo ainda de chamá-lo de gênio, né? Ainda essa que é a verdade, né? Não, quer dizer, aqui a gente tem que observar, pelo menos eu observo dessa forma. Se a gente pega o Estevão no passado, uma das primeiras coletivas que o Abel dá é sobre a inteligência tática que ele tinha com tanta pouca idade. Isso. Então, isso para mim já é um adjetivo para chamar o cara de gênio. Porque com 17 anos, a molecada hoje em dia quer driblar, quer tocar, quer ir para frente, quer fazer gol. O Estevão não, já entendia o que era o posicionamento tático, o que ele precisava fazer sem a bola. E aí sim, ele vai galgando a melhoria técnica com qualidade, com entendimento, chega numa prateleira de ir para um time na Europa. Hoje eu vejo o Estevão com muito amadurecimento e aí sim, se ele continuar nessa crescente, não tenho dúvida. A gente está falando de um jogador de 18 anos, né, que ainda está começando a sua carreira. É precoce, mas já está dando bons starts de que se ele continuar, com certeza ele vai ser um dos grandes. Eu acho ele taticamente perfeito. Tecnicamente, pela idade, vai melhorar, vai entender na hora de segurar uma bola a mais, na hora de soltar um pouquinho mais, enfim, na hora de ter essa jogada individual, que é muito forte dele. Mas para mim ele está chegando muito nessa prateleira já de um jogador absurdo, não só com a camisa da seleção brasileira, mas também no futebol europeu. A gente entra numa discussão, né, seguida a gente vê quem foi craque, quem não é craque, e assim, eu acho que é muito subjetivo porque a gente... É totalmente subjetivo. O que é craque pra mim, né? Craque pra mim é um cara, é Ronaldo Fenômeno, mas daí o Rizek fala, não, o Lo Celso fala é gênio, e o Rizek é lenda. Então, assim, acho que é muito subjetivo os termos. Pelé, Maradona... Pelé, principalmente, Garrincha, considera assim lendas. Os termos que a gente usa, assim, por isso que... Mas assim, tem gênio, craque... Grande jogador, bom jogador. Então, que assim, de acordo com a lei de André Rizek, que eu vou seguir. Né, eu criei agora, inclusive. Nessa tabela periódica do Rizek, a gente tem vários subgrupos, né? Sim, tem gente que só bota craque e bom jogador, não separa gênio de... Mas, enfim, do Estevão, cara, eu acho que tá tudo acontecendo muito rápido pra ele, né?
Acho que a transferência com 18 anos já era mais ou menos óbvia. Só que tinha muita dúvida em relação ao aproveitamento dele no Chelsea, como ele ia ser aproveitado, se ele ia entrar aos poucos, se ele ia ter lugar no time e na seleção também. Só que eu acho que ele pulou etapas. Hoje ele é titular da seleção brasileira e é titular do Chelsea. E aí a gente vai tentar fazer uma previsão do futuro, né? Como ele vai se desenvolver. Porque naturalmente a gente olha para um menino de 17, 18 anos, a gente imagina uma progressão dele exponencial. Mas a gente já viu outros jogadores que passaram por situações semelhantes. O Pato, quando chega no Milan, cara, os relatos que se tem era que era um absurdo. Acho que o Cafu mesmo fala que quando ele chegou no Milan era absurdo. A velocidade, a explosão, a finalização. Só que entra a questão mental. E na questão mental eu acho, eu não conheço o Estevão a fundo, mas a gente consegue captar alguns sinais, né? Por exemplo, o jeito que o Abel tratava o Endrick e o jeito que o Abel tratava o Estevão. Com o Endrick, qual eram as declarações do Abel? Calma, vai pra Disney, não sei o quê, tem que ter calma, tem que ter calma. Com o Estevão, ele falou assim, numa das primeiras entrevistas, eu tenho que aproveitar esse menino enquanto ele estiver aqui. Porra, isso é um elogio absurdo vindo do Abel e vindo de como ele tratava um menino que a gente sempre usou como referência e padrão, porque são meninos com um ano de diferença e que passaram pelo mesmo processo do Palmeiras. Então, assim, eu acho que ele tem uma margem para progressão muito grande, mas ele já é mesmo com 18 anos e no primeiro ano dele de Europa, um fenômeno, cara. Pra mim Eu ontem falei aqui no Seleção, gravei também pro GE. Eu acho que enquanto a gente se distrai porque hoje é uma mera discussão, uma mera hipótese, né? Sobre Neymar na Copa, ou, por exemplo, se o Vinícius Júnior vai jogar na seleção o que ele joga no Real Madrid, e outras discussões. A gente tirou o holofote, não mandou o holofote pro Estevão, ele aproveitou isso muito bem, porque ele não tá pressionado. Ele foi ganhando o espaço dele, principalmente porque jogadores se machucaram, como o Rafinha, o Rodrigo não estava nas primeiras convocações, ele foi jogando, e se tornou o principal jogador da era Ancelotti, que não é pouca coisa. No campo, com 18 anos, no campo. E no Chelsea a mesma coisa. Quando ele foi contratado, porque era uma política do Chelsea recente, né, de contratar muitos jovens e sair emprestando, a gente se perguntava, será que ele vai conseguir jogar? Ou se ele vai ser emprestado? Aí ele faz o Mundial que faz, a partida contra o Chelsea especialmente, que é um cartão de visitas absurdo, aquele jogo na Filadélfia, que ele marca um golaço, inferniza a vida do Cucurella. E vice-versa, né? E vice-versa, mas assim, eu acho que aquele jogo foi importante para ele chegar grande no Chelsea. Contou com um pouco de sorte, o Palmer se machucou, ele pôde jogar mais no começo da temporada. O Chelsea fez 17 jogos na temporada, 17. Ele participou de 16 dos 17 jogos. Então assim, ele está sempre em campo, 7 como titular, mas ele está sempre em campo. E jogando bem, fazendo gol em Champions, gol nas competições locais. E acho que assim, o fato de não ter tanto holofotes, tanta pressão, ele está aproveitando muito bem isso, muito bem. E eu acho que não é nenhum devaneio imaginar que ele pode ser um protagonista da Copa do Mundo. A seguir nessa evolução com a seleção brasileira bem. Eu vou só me despedir da Júlia, que está num frio danado. Eu ia perguntar uma coisa. Pergunte então, pergunte. Júlia, porque assim, a observação de quem tá perto é muito importante. A observação que a gente tem do Estevão à distância é que ele é um garoto diferente em relação à maturidade, a comportamento. A gente vê o Estevão com absoluta concentração no que ele tem que fazer dentro do campo. Não existem distrações do Estevão. O Estevão nunca foi notícia por qualquer outra razão, nem que fosse a renovação de contrato. Não estou falando só de extra-futebol, não, mas de extra-campo mesmo. Construção de marca em volta dele, sim, mas é uma coisa bem... É absolutamente natural. Bem orgânica. Não é tudo muito discreto, tudo muito natural. E ele me parece ser assim. Ele é um garoto que sofre falta, não reclama, não vai pra cima, não encara, não peita ninguém, não acha um absurdo. Então a forma como ele se porta no campo, eu acho que tem tudo para fazer dele um sucesso na Europa, porque são elementos que o europeu admira muito. A Júlia está morando na Espanha, talvez ela possa falar até melhor sobre isso. Pois é, Losetti, em relação ao Estevão, eu acho que o que tem ajudado muito também, pelo menos nesse início de Chelsea, por exemplo, é ter o João Pedro e o Andrei Santos, né? Outros dois brasileiros ali no elenco que receberam muito bem o Estevão. A gente teve a oportunidade recentemente de entrevistar o João Pedro, falamos de seleção brasileira, mas falamos também sobre essa relação com o Estevão. A gente perguntou, porque o Estevão está aprendendo ainda a falar inglês, né? Então ele está entrando na cultura de um novo país, de um grande clube no futebol europeu. Então o João Pedro, ele falou com a gente
nessa entrevista que, assim, ele viveu isso há pouco tempo, né? Há alguns anos, já faz alguns anos que ele está aqui na Europa, acho que 5 temporadas, se não me engano, na Premier League, né? Então, ele viveu isso quando chegou também muito jovem. Então, ele sabe muito bem o que o Estevão está passando e o que o Estevão precisa. Então, o Andrei também é outro jogador que veio muito jovem para a Europa, né? Então, eles sabem o que o Estevão está passando. Então, esse acolhimento na chegada do Estevão ao Chelsea, com certeza está ajudando muito para que ele vá bem, não só no clube, mas também na seleção brasileira, né? E ontem, na entrevista coletiva até, o Ancelotti, ele falou um pouquinho sobre o Estevão, sobre como ele pode evoluir nos próximos anos, né? E ele falou, é importante que ele nunca esteja satisfeito com o que ele já alcançou, com o que ele já conquistou. Ele vai evoluir ali muito, precisa evoluir muito no entendimento do jogo, precisa evoluir muito na parte técnica. E aí o Ancelotti até terminou a resposta brincando, falando que o que não tem como ele melhorar é no talento, porque isso é impossível. Mais do que ele já tem, é impossível mais talento do que ele já tem. Então, assim, o Ancelotti também está tendo um carinho, um cuidado muito grande com o Estevão. Ele disse que com o Estevão ali o futuro da seleção brasileira está garantido, né? Então, assim, tem sido muito legal esse carinho de todos os jogadores e também do Ancelotti com o Estevão por aqui, viu, gente? Tem sido nítido aqui nos treinos que a gente acompanha ali mais os 15, 20 minutinhos iniciais, mas nos treinos e nas entrevistas também tem sido muito tá muito nítido isso aqui. E aí, galera, o que vocês estão achando do Estevão jogando pela seleção brasileira? Ele tem impressionado pela maturidade e talento. E vocês concordam com o que Rizek e Fernando Praz disseram sobre a fase do garoto? Deixe nos comentários sua opinião. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima!